Alunos da mediação tecnológica, eu, professor Beto, voltei aqui com vocês porque hoje eu quero falar com vocês sobre América. América para os americanos, não tinha aquele lema? Só que hoje eu não vou falar da América como um todo. Eu vou falar da América Latina. Vocês sabem o que significa América Latina? Basicamente, a América Latina, ela veio para definir os países que falam ou português ou castelhano, espanhol. Fazem parte da América Latina. América Latina também é um termo usual para definir política e economicamente a formação desses países. E nós vamos ver que esses países eles se juntaram-se em blocos, às vezes para poder se defender economicamente ou se defender enquanto uma nação. Simão Bolívar, quando ele está à frente do processo de independência da América Espanhola, das Américas Espanholas ali, porque a Espanha ela tomou parte de grandes países, Simão Bolívar ele sonhava em unir a América Latina em um contexto para ela se fortalecer e poder enfrentar a América do Norte, que é controlada pelos Estados Unidos, e não virar quintal dos Estados Unidos. Então, a aula de hoje, nós iremos ver a formação social e política dessa junção geográfica. Olha aí, saímos da história e fomos para a geografia, chamada América Latina. Na tela para vocês. Aula de número 20. Eu, professor Beto, estarei com vocês falando sobre esse assunto. O dilema da América Latina. A origem do termo América Latina, a busca por uma integração, os novos eventos e o tempo de tensão dentro da América Latina. Aí nós já temos um mapa aí que mostra o samba, mostra o tango, mostra os povos originários, os povos mexicanos. E a América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas a língua românicas, derivado do latim, no caso do espanhol, português e até o francês, porque nós temos aqui a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil, que também está fazendo parte dessa América. Olha aí, ó, esse mapa da América Latina, a formação desses países da América Latina, começando do México até aqui embaixo, onde vai aparecer o Chile, lá de cima, aqui ó, um mapa mais completo, deixa eu colocar aqui um mapa mais completo para vocês, sobre essa América Latina. Começando lá do México, que fala espanhol, até o Chile e a Argentina. Até a Argentina, vamos colocar, que é o extremo sul da América, fica a Patagônia lá na Argentina. E essa expressão América Latina foi utilizada pela primeira vez em 1856 pelo filósofo chileno Francisco Bilbao. Francisco Bilbao, esse filósofo, ele tenta estipular esse termo América Latina. Sabe por quê? Vê essa definição de América Latina? Vem cá comigo. Vocês já viram que os americanos, eles dizem, olha, aqui venha para a América e tudo. Parece que os americanos ali, os norte-americanos, vamos colocar assim, o povo dos Estados Unidos, ele acha que a América é a América do Norte. É a América do Norte. Então, quando começa o processo de colonização, de neocolonização dos Estados Unidos, propriamente dito, no século XIX, quando começa esse processo de neocolonização, nós estaremos vendo aí essa formação dessa América Latina, a formação desse contexto da América Latina. Então, eles tentam constituir aqui um aglomerado sociopolítico dentro desse contexto. Volta aí a tela para vocês. Então, nós temos lá, aí na tela para vocês, aí, ó, essa junção, América Latina, que é utilizada em 1856, então, esse primeiro termo da América Latina aí. Tá? O Michel Chevalier mencionou o termo América Latina
Bem antes, em 1836, ele já menciona Chevalier, tá? Já vai mencionar, e durante uma missão diplomática feita aos Estados Unidos e ao México, ele vai mencionar isso aqui. Então nós temos Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, que faz fronteira com o Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, tá? Que fazem fronteira com o Brasil. Aqui só não o Chile não faz fronteira com o Brasil, aqui, e o Equador não faz fronteira com o Brasil. Mas os demais países todos fazem fronteira com o Brasil. Isso tem uma relação direta com o Brasil. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, olha aí, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, consolidou o uso da expressão como sinônimo de países menos desenvolvidos dos continentes americanos e tem, em consequência, um significado mais próximo da economia e dos assuntos sociais. Então vamos chamar atenção isso daqui. Para nós entendermos o desenvolvimento da América Latina, nós precisamos nos reportarmos a fatos históricos que aconteceram nas colônias americanas. Os Estados Unidos eles foram colonizados pelos ingleses, certo? Mas só que em 1776, os Estados Unidos eles se tornam independentes. Ele fica independente da Inglaterra, ele consegue sua independência através da luta armada, ele consegue essa independência dele da Inglaterra. A partir daí, os Estados Unidos ele teve autonomia de autogerar, se sustentar, se desenvolver. Então toda a política dos Estados Unidos foi para o seu desenvolvimento. Se não bastasse, os Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ele vai participar dando apoio à Europa, mas não tendo seu território diretamente atingido. Ou seja, os Estados Unidos se torna a maior potência mundial graças às guerras que aconteceram na Europa. Só para vocês terem uma ideia, ok? Enquanto os países da América do Sul, dessa América Latina, que nós estaremos, que engloba a América Central e a América do Sul, são países que vão estar por muito tempo sob domínio espanhol, ou domínio francês, ou domínio português. Só a partir do século XIX, que esses países eles começaram a criar o seu processo de independência. Professor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando da América Espanhola, que começa um processo de independência no início, até a terceira década do século XIX, ela começa um processo de independência. E nós estamos falando do Brasil, que só vai ter seu processo de independência, entre aspas, em 1822, também no século XIX. E olha que lá no século XVIII, bem antes, os Estados Unidos já tinham se tornado independente, para vocês terem uma ideia. Só que o Brasil se torna independente, mas mesmo assim sob o comando dos portugueses, porque quem vai estar aqui é Dom Pedro I e Dom Pedro II, que eram descendentes da coroa portuguesa. Então a independência é meio de fachada. E a América Latina teve o restante da América Latina, ela teve um outro porém. Ela se torna independente, mas ela não teve uma unidade, uma unificação como teve o Brasil, que foi a América Portuguesa. Ela se fragmentou. O que é isso, professor? Ela se dividiu em vários pequenos países e com isso ela não se fortaleceu. Aí você olha para cima, está os Estados Unidos que vai do Atlântico ao Pacífico, Estados Unidos, do Atlântico ao Pacífico ali, aquele tamanhozão dos Estados Unidos, e ele fazendo marcha para o oeste, conquistando mais terra, comprando terra, invadindo terra, fazendo guerra para tomar terra e conquistando terra. E aí a América Latina, os países se fragmentaram. O Brasil ainda ficou com uma unidade, mas ele demorou muito para se desenvolver. Só a partir da República que nós vamos ver um desenvolvimento mais acelerado do Brasil, com a Era Vargas, aí Juscelino Kubitschek e outros
governantes que vão trazer um desenvolvimento maior para o Brasil. Mas o Brasil, ele sempre foi visto como o quintal dos Estados Unidos. Ali onde eu posso ir lá, pegar uma horta, você não vai se industrializar. O Brasil demorou muito para se industrializar. Foi preciso Getúlio Vargas ameaçar os Estados Unidos para que, no período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiassem a siderurgia de Volta Redonda. Para vocês terem uma ideia. O Brasil sempre foi um exportador de commodities, de produto bruto, e só de matéria-prima. E nunca foi um exportador de produto manufaturado. Assim, hoje não. Hoje o Brasil ele está tendo um outro viés e uma outra visão, e a indústria brasileira ela tem se consolidado dentro desse contexto. E a América Latina ela é um retrato disso. A América do Norte se desenvolve e a América Latina fica um pouco como primo pobre dentro das Américas. E aí é definido esse termo para esses países economicamente e socialmente menos desenvolvidos de América Latina. Conseguiram compreender? Vamos lá na tela para vocês, que a gente vai vendo isso aqui, ó. A busca pela essa integração. Primeiro se buscou integrar. Se a América Latina tivesse se juntado e esses povos tão diferentes tivessem conseguido fazer uma integração, é por isso que os Estados Unidos tinham muito medo e financiava ditaduras aqui na América Latina para eles não fazerem uma integração. Se esse país tivesse feito a integração, hoje a integração da América Latina remonta à independência da América Hispânica e brasileira, quando foi discutida a criação do Estado regional ou criação de uma confederação de nações latino-americanas para proteger as áreas recém-independentes. Então se buscou, dentro da América Latina, pegar América Central, pegar Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. E também, quem sabe, entraria a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana, que era a Guiana Inglesa. E pegar outros países da América Central aqui, dessa região caribenha. E fazer uma integração, fazer uma confederação. Isso, gente, se tivesse feito desde o início, iria se fortalecer. Aí você teria uma unidade que poderia bater de frente com os Estados Unidos. Nós teremos países... É por isso que hoje a política internacional da América Latina se depende muito do Brasil, que hoje é o país mais forte dentro da América Latina. E esses países eles tentam se integrar com o Brasil para fazer uma junção de proteção. A Argentina, que já foi um país tão forte, hoje é um país quebrado. O período pós-Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial. O que fazer da América Latina? Levou à criação de instituições como a Organização das Nações Unidas, a ONU. Apenas em meados do século XX, que organizações exclusivamente latino-americanas vão ser criadas. Não se tinha organizações latino-americanas. A ONU é criada, olha aqui, a Organização das Nações Unidas é criada, mas se precisava fazer essas confederações para enfrentar esses desafios do conflito mundial no período de Guerra Fria. E se não bastasse, nós entramos aí na Guerra Fria, onde os países tinham que escolher se eles eram socialistas ou capitalistas. Não dando... É por isso que, quando nós vimos na aula passada, a conferência de Bandung, ela, lá da Ásia e da África, ela tentava sair dessa Guerra Fria, sair desse contexto de Guerra Fria. E a América Latina não conseguiu sair desse contexto, porque houve um controle dos Estados Unidos muito forte, onde os Estados Unidos ele vai financiar, aqui na América Latina, ditaduras civis e ditaduras militares, aqui na América Latina. E esse período de Guerra Fria queria conter os conflitos no âmbito do hemisfério, foi adotado um sistema de segurança coletiva, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca.
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, popularmente conhecido como Tratado do Rio de 1947. Lembrando aqui, 1947, quem era que estava governando o Brasil? Quem era que estava governando o Brasil nesse período da Guerra Fria de 47? Eurico Gaspar Dutra, um militar. Eurico Gaspar Dutra estava governando o Brasil e eles vão se juntar no Rio, é chamado Tratado do Rio porque eles vão se juntar no Rio de Janeiro, e eles vão definir um tratado para combater qual era o principal inimigo que eles estavam combatendo. Eles elegeram um inimigo chamado comunismo. Nós vamos combater o comunismo, o socialismo que está chegando aqui no Brasil. Eles elegeram isso aqui. Em vez de se juntarem para se autodefender e se fortalecer, como a Conferência de Bandung estava fazendo para se fortalecer na Ásia e na África, eles estariam combatendo o inimigo invisível, o socialismo. Na tela. Olhem. Organização dos Estados Americanos. Aí a bandeira dos Estados Americanos. E durante o século XIX, a Conferência Internacional Americana, durante a, nona Conferência Internacional Americana, dirigida por George Marshall. George Marshall era o quê? Presidente dos Estados Unidos, gente. Os 21 Estados-membros se comprometeram em combater quem? O comunismo na América. E transformaram a União Pan-Americana na atual Organização dos Estados Americanos, a OEA. A Organização dos Estados Americanos. Então, os Estados Unidos não queria que eles se organizassem para se fortalecer economicamente. Os Estados Unidos via os países da América Latina como um quintal onde ele poderia extrair matéria-prima, por acordo que ele ia fazer. E a OEA, nós temos ali o controle dos Estados Unidos à frente da OEA. E a OEA, ela tem essa função. Uma função de se organizar, mas para combater o comunismo que poderia entrar. É aí que nós vamos ver as lutas socialistas surgindo na América Latina também. Mas não era esse o foco. O foco era que não queria que os países da América Latina, e na próxima aula nós vamos ver aí que o golpe de 64. O golpe de 64 foi dado contra João Goulart, e João Goulart não tinha nada a ver com socialismo, com comunismo. João Goulart era um fazendeiro gaúcho e tudo, e mesmo assim eles deram um golpe, por quê? Porque João Goulart estava buscando o desenvolvimento, vem da era Vargas, vem do período JK, Juscelino Kubitschek, onde o Brasil teve uma movimentação muito grande em termos de desenvolvimento, e aí João Goulart não comungava com os interesses norte-americanos. Então os norte-americanos vão financiar um golpe militar no Brasil e vão derrubar João Goulart. Para vocês terem uma ideia do que foi. Foi militar entraram para combater o comunismo. Não, não foi. A OEA dizia isso aí. Eles não queriam era que os países da América Latina pudessem se desenvolver como estavam se desenvolvendo, buscando o seu desenvolvimento. Só é nós olharmos o período de Vargas, o período de Juscelino Kubitschek e o avanço que o Brasil deu em termos de desenvolvimento. Olhem na tela para vocês, aqui vocês, os novos eventos. Nós temos, englobando tudo, englobando todos esses países aqui, nós temos a União de Nações Sul-Americanas. União de Nações Sul-Americanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 países aqui participando disso aqui. Dessa União das Nações Norte-Americanas. Vamos para o outro aqui. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que envolve todos que estão dentro do verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Depois nós temos aqui a Comunidade Andina das Nações, aqui, ó, que envolve 4 países. Nós temos também o Comitê Intergovernamental coordenado por países da Bacia do Prata, que entra aqui. Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Bolívia. Entra aqui. Aí nós temos aqui o Mercosul,
Mercado Comum do Sul, que até hoje o Mercosul tenta se fortalecer, o Mercosul aqui, estão esses países aqui fazendo parte do Mercosul. Aí vocês entendem como esses países da América Latina, deixa eu apagar aqui deixa eu voltar aqui para vocês e apagar aqui para visualizar melhor vocês. Eles tentam se organizar. Brasil, Chile, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e outros países da América Latina, ficando de fora apenas Cuba aqui ficando de fora, nós estamos vendo esses países tentando se organizar para se fortalecer, para poder ter um mercado próprio, poder ter acordos com seus vizinhos e eles se ajudarem. No século XX, muitos líderes latino-americanos viram a necessidade de uma organização alternativa que não fosse dominada pelos Estados Unidos e que inspirou a criação do Grupo do Rio em 1986. Aí nós temos aí esse Grupo Rio, depois vai ser chamado de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, que não sei o quê, achavam que eles estavam querendo se tornar comunista. Não, não era isso. A proposta não era essa. A proposta era que esses países eles se organizassem e se fortalecessem entre si para poder enfrentar os Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ver que o Brasil pegou tanto empréstimo do FMI, que o FMI estava mandando aqui dentro do Brasil, Fundo Monetário Internacional. E um dos compromissos do Fernando Henrique Cardoso seria fazer o seu sucessor e assinar a ALCA. A ALCA era a Área de Livre Comércio das Américas, que teria o controle norte-americano sobre isso. Os Estados Unidos queria fazer uma união, mas ele sob o comando. Ele comandava e dizia e ditava as regras. O Brasil não foi a sucessão dos Estados Unidos. Nós temos aí o primeiro mandato do Lula, que não foi assinado a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Isso dali quebra os objetivos dos Estados Unidos para com a América Latina, não a assinatura da ALCA. Tanto é que o Brasil, além de não assinar a ALCA, depois o que ele faz? Se livra do FMI, do Fundo Monetário Internacional. E aqui nós temos os foros ele tentando se fortalecer, criar um contexto de força dentro desses países latino-americanos, para que não tivesse sob batuta e controle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tentavam controlar toda a América Latina. Olhem na tela para vocês. Voltem na tela. Como resposta aos europeus, a América Latina passou a criar outras organizações regionais baseadas em idiomas e culturas comuns, que foram essas daqui que eu mostrei para vocês. Porque a Europa também, os europeus também estavam se organizando. Hoje eles têm a área do euro, nós temos a União Europeia lá, que são um bloco econômico. Aqui nós ainda não conseguimos fortalecer um bloco econômico. Em 1991, o governo do México, Brasil e Espanha organizaram a primeira conferência ibero-americana de chefe de Estado do governo, em Guadalajara, no México. Primeira conferência ibero-americana. O que eles queriam? Outros blocos comerciais regionais foram criados, como a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC, foi formado pelo Tratado de Montevidéu em 1960, que foi assinado por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Nós temos aí a LAUC sendo assinado por esses países aí e a América Latina tentando se fortalecer. Percebam que alguns países estão fora de alguns contextos de defesa aqui, como países aqui que são colônias inglesas, francesas, e o Suriname era colônia holandesa, eram mais ligados à Europa. Hoje, com a independência, só não a Guiana Francesa que ainda não é independente, mas eles têm uma ligação muito forte com a Europa. Nós temos em 1980
A ALAUC foi transformada em Associação Latino-Americana de Integração, que é a ALAD, pelo segundo Tratado de Montevidéu para buscar os objetivos mais ambiciosos de melhorar a economia e o desenvolvimento social na região através da criação do mercado comum, que seria um Mercosul, um mercado comum dos países sul-americanos. Mas nós temos aqui a ALAD, aqui, ó, Associação Latino-Americana de Integração, que juntou vários países da América Latina. E isso fez muito medo aos Estados Unidos. Nós estamos ainda na década de 60. Nós temos em 1969, o Pacto Andino foi fundado por Chile, Bolívia, Peru e Equador. Pacto Andino. São os países que ficam nos Andes. O Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador... e Colômbia, desculpe, porque aqui ainda estava a Colômbia, depois que a Colômbia sai. E em 1973 o pacto ganhou um sexto membro, que foi a Venezuela. Em 1976, no entanto, seus membros foram novamente reduzidos a 5, quando o Chile se retira do pacto. A Venezuela anunciou sua retirada em 2006, reconduzindo a comunidade andina para 4 Estados-membros, que são Comunidade Andina, do Pacto Andino aí, sendo esses 4 membros. Tá? O nome da organização foi alterado para Comunidade Andina de Nações, CAN, em 1996. E em 1985, o presidente de Argentina e Brasil assinaram o Programa de Integração e Cooperação Econômica Argentina-Brasil. Primeiro tinha Argentina-Brasil. Que isso daqui, assinado em 85, vai levar à criação do Mercosul, que leva à criação do Mercado Comum do Sul, pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, em 1991, para promover o livre comércio. Olha aí o Mercosul aí. Hoje o Mercosul ele tenta pegar todos os países da América. Porque em 1995 o México, a Colômbia e a Venezuela criaram o Acordo de Livre Comércio, que era o G3. A Venezuela deixou o G3 em 2006, ao mesmo tempo que deixou a CAN. A Venezuela é por questões ideológicas, dentro do chavismo, eles deixam porque eles achavam que esses países, aqui ó, cadê o CAN? Eles achavam que esses países, eles estavam muito ligados aos Estados Unidos. Então, ele não comungava com essa política ligada aos norte-americanos. Em 2004, o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações assinaram o Acordo de Estatuto Recíproco entre os membros associados e emitiu a Declaração de Cusco, afirmando que iria criar a Comunidade Sul-Americana das Nações. 2004 aí. Pessoal, o que eu quero que eu vou chamar a atenção para vocês? Depois vocês vão ler com calma esse material, principalmente agora quando vocês forem fazer atividade, mas eu chamo a atenção para vocês que vocês percebam que a América Latina ela está numa tentativa de se autoproteger, de se autofortalecer economicamente, de derrubar barreiras comerciais existentes dentro desses países. Hoje, dentro do Mercosul, você não precisa de passaporte, você, com a sua própria identidade, você pode rodar, identidade válida, menos de 10 anos a identidade precisa ter, você pode rodar os países do Mercosul livremente e voltar para o Brasil. Porque há um acordo entre esses países. E esses acordos eles vão dentro da questão econômica. Aqui com a Bolívia, nós temos vários acordos com a Bolívia. O Brasil e a Argentina possuem vários acordos entre Brasil e Argentina. Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai. São acordos que tentam se fortalecer economicamente. E o Brasil hoje, dentro da América do Sul, dentro da América Latina, o Brasil hoje é quem tem a batuta, é quem dá o comando. Hoje ele é o grande líder
político-econômico da América Latina. Hoje, outros países da Europa e tudo, quando eles vão conversar com a América Latina, eles sempre buscam saber o que pensa o Brasil sobre esses acordos. A Argentina, que seria um outro país que poderia estar fortalecido, hoje tomou, devido da forma que ela está sendo governada, tomou uma medida que queria brigar com todo mundo, queria brigar com a China, queria brigar... E lembrando que hoje o país da América Latina que não tem acordo comercial com a China, ele é um país que ele está perdendo muito dinheiro. Porque a China se torna um dos maiores compradores do mundo. Nós vivemos na Amazônia aqui, nós vivemos em Rondônia. Olha a soja que é produzida aqui. A soja que é produzida aqui, ela é toda exportada para a China para virar ração de porco. Na realidade é essa daí. Mas são um grande comprador da soja. Nós temos a carne daqui que é exportada. Então, para nós termos um agronegócio forte aqui, nós precisamos ter mercados compradores fora. Na tela para vocês. Na tela aí para vocês. Olha aí. Então, aqui nós estamos vendo esses países aqui tentando se fortalecer. México, Colômbia, Brasil, todos eles buscando o seu fortalecimento econômico e social. Em tempo de tensão, aí a gente vai analisar as tensões que existem, os conflitos internos dentro desse país, o ressurgimento de disputas de fronteiras. Tem uma disputa de fronteira muito forte hoje, que não foi colocada aqui nessa aula, mas ela é muito forte hoje, entre a Venezuela e a Guiana. Entre a Venezuela lá e a Guiana, há uma disputa de uma região muito grande, que o Brasil tenta intervir para que não haja um conflito. Mas troca de farpas entre presidente coloca a América do Sul em estado de alerta. Tá? Nós temos aí a Guatemala e El Salvador, Belize, em disputa de alguns territórios. Mas são... A América Latina ela ainda tem uma paz basicamente definida. Não existe hoje nenhuma guerra entre os países da América Latina. Não temos nenhuma guerra travada, não, entre os países. Mas isso não significa que não haja disputa. Pelo menos 12 divergências fronteiriças se desenrolam atualmente na região, envolvendo 15 países latino-americanos. Então, nós temos divergência. O último conflito armado internacional... Não, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Se nós olharmos aqui o Brasil, nós temos aqui, na nossa realidade, nós temos a Bolívia. A Bolívia, nós tivemos problemas fronteiriços com a Bolívia. Problemas esses que foram resolvidos por tratado. No século XIX, nós já assinávamos o Tratado de Ayacucho com a Bolívia. No século XX, nós já assinávamos o Tratado de Petrópolis, em 1903, com a Bolívia. Inclusive que o Brasil se comprometeu em construir a estrada de ferro para cumprir esse tratado. Então, o Brasil utiliza Rondon para resolver o problema da fronteira norte do Brasil. O Brasil sempre procurou, de forma muito diplomática, resolver o problema fronteiriço em suas regiões. Mas hoje nós ainda temos regiões aqui aonde pertence a Bolívia, onde pertence ao Peru, que querem se tornar brasileiro, que eles se acham muito mais brasileiro do que peruano, que fica ali em divisa com o Amazonas, ali em fronteira onde fica o estado do Amazonas. E aí, como resolver isso? E a América Latina tem essa da Venezuela que eu falei para vocês. A Venezuela acredita até que foi uma forma de tirar a atenção do processo eleitoral que temos na Venezuela, porque foi questionado, o processo democrático na Venezuela foi questionado recentemente, da forma que eles estão conduzindo. Os Estados Unidos até cortou novamente com a Venezuela a compra do petróleo que eles tinham liberado, voltou a ter sanções econômicas contra a Venezuela. Então,
são questões que nós estamos assistindo ainda das fronteiras brasileiras. Nós tivemos a Guerra do Paraguai, nós tivemos conflitos aqui, mas hoje existe uma maior tranquilidade, uma paz maior dentro da América Latina. Mas vamos aí, para a gente concluir nossa aula. Na tela para vocês. O último conflito armado internacional na América Latina ocorreu nos meses de janeiro a fevereiro de 1995 entre o Peru e o Equador. Motivo? Por uma divergência de fronteira num trecho conhecido como Cordilheiras do Condor. Aí, ó, Peru e Equador fazem fronteira aí, e aí nós temos aí a disputa territorial entre o Peru e o Equador, que aqui fica a Cordilheira do Condor, tá? A região que estava sendo disputada. Então, eles se ameaçaram e tudo para fazer uma luta armada, mas foi resolvido essa questão. Então, alunos, a gente finaliza a aula de hoje falando desse processo da América Latina. A América Latina, ela precisa se fortalecer, ela precisa se proteger. O Brasil hoje, ele é o grande cabeça dessa América Latina, para que haja um fortalecimento e esses países latino-americanos possam concorrer com os Estados Unidos, possam concorrer com a União Europeia, possam concorrer com a China, que hoje se forma, lá na Ásia, se forma um país mais forte economicamente. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas daqui a pouquinho eu volto com vocês para nós fazermos a revisão e atividade dessa aula. Até lá!